bom dia, boa tarde, boa noite. Nós ficamos com o tema Sistema de Liberação Transdérmica. Quem vai apresentar sou eu, Tauane Lacerda Souza, a Catiane Silva Lima, a Rita de Cássia Alves e o Elker de Araújo Aguiar. Primeiramente, vamos falar sobre a pele humana. A pele intacta apresenta uma barreira complexa, ou seja, ela acaba sendo um desafio para a formulação de fármacos. Ela é um órgão criado para manter o que é de dentro do lado interno e o que é de fora do lado externo. Aí a gente trouxe uma imagem para mostrar as divisões e subdivisões da pele. Temos a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, e nas subdivisões temos o estrato córneo, o estrato granuloso, o estrato espinhoso, o estrato basal, o duto da glândula sudorípara, a glândula sebácea, a glândula sudorípara, o músculo eretor do pelo, o folículo piloso, vasos sanguíneos e lóbulos de gordura. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura da pele. Tecido subcutâneo. Dificilmente ele é considerado uma barreira para a liberação transdérmica dos fármacos. Ele fornece proteção mecânica contra choque físico, transporta vasos sanguíneos e nervos para a pele e fornece proteção mecânica contra o choque físico. A derme tem uma baixa concentração dérmica, fornece um gradiente de concentração de fora do corpo para dentro da pele, permitindo a liberação do fármaco através da pele. Nela, o suprimento sanguíneo alcança aproximadamente 0,2 milímetros abaixo da superfície da pele, próximo do limite ali da derme e da epiderme, de forma que as moléculas atravessando a camada externa da pele são rapidamente diluídas e levadas sistemicamente pelo sangue. Esse fluxo sanguíneo rico mantém uma baixa concentração dérmica dos fármacos liberados. Epiderme. Os queratinócitos presentes na camada basal se dividem e então diferenciam-se à medida que migram para as camadas mais superiores, formando o estrato espinhoso, o estrato granuloso e, finalmente, o estrato córneo. Ela é uma multicamada que sobrepõe a derme, contendo vários tipos celulares, incluindo os queratinócitos, os melanócitos e células Langerhans. Estrato córneo. Essa camada externa da pele é predominantemente responsável pelas propriedades de barreira da pele humana, assim limitando a liberação do fármaco dentro e através da pele. Anexos da pele. Em termos de distribuição de fármacos, os anexos da pele podem ser vistos como rotas de desvio ou atalhos, onde as moléculas a serem liberadas devem atravessar a barreira imposta pelo estrato córneo. Agora vamos falar um pouco sobre o transporte dos fármacos pela pele. A liberação dos fármacos de uma formulação tópica para a circulação sistêmica é um acontecimento complexo, com numerosos processos e várias rotas de transporte. Nós trouxemos essa imagem que vai indicar que se a formulação contém um fármaco sólido, a dissolução e a difusão será um passo inicial para a liberação. Se a formulação contém um fármaco dissolvido, as moléculas mais próximas à superfície da pele penetram o tecido e essas deverão ser repostas por outras moléculas que se difundirão na formulação em direção à superfície da pele. Já a camada externa do estrato córneo, o fármaco pode seguir três possíveis rotas para atravessar a pele. A primeira é, se ele atravessar a rota de desvio nesse caso, as moléculas se dividirão pelo suor ou sebo antes de se difundirem contra o fluxo das glândulas, quando a molécula encontra a parada de tijolo, estrato córneo intacto. O transporte pode ser por rota intracelular ou por via intercelular. Na rota intracelular, o fármaco inicialmente se divide em um corneócito preenchido por queratina e depois se difunde através dos corneócitos antes de se dividir no domínio intercelular. A rota intercelular necessita que as moléculas se dividam dentro de bicamadas lipídicas entre os corneócitos e, assim, a difusão ocorre por uma via tortuosa, com uma rota dentro do domínio lipídico contínuo, seguindo, assim, a argamassa na parede de tijolo. Após a travessia pelo estrato córneo, as moléculas difundem-se através das camadas epidérmicas inferiores antes de penetrarem nos capilares da junção epiderme-derme. Durante esse transporte, existe a chance de o permeante se ligar aos componentes da pele, como a queratina. Nesse caso, ele pode não alcançar a circulação sistêmica, mas pode ser descartado. Propriedades dos permeantes que afetam a permeação.
As propriedades físico-químicas dos permeantes controlam seu transporte para dentro e através da pele. Para alcançar a circulação sistêmica, o fármaco também deve passar pelo ambiente mais aquoso, criado pelas células epidérmicas viáveis e assim entrar na corrente sanguínea. Ou seja, moléculas que são lipofílicas são geralmente melhores candidatas para a liberação transdérmica do que compostos hidrofílicos. O peso molecular do permeante também interfere em seu transporte através da pele. O peso molecular não é só um fator importante para a difusão, mas a estrutura molecular pode controlar a ligação com os constituintes da pele e, consequentemente, afetar a biodisponibilidade. Seguindo o slide anterior, podemos citar algumas regras básicas que podem ser utilizadas para prever se a liberação transdérmica é viável para um ingrediente farmacêutico ativo. Exemplo: o peso molecular do fármaco deve ser menor que 500 DA, embora a liberação das moléculas maiores possa ser viável caso a dose terapêutica seja muito baixa. O coeficiente de partição deve ser de 1 a 4, embora mais moléculas lipofílicas devam ser efetivamente liberadas como fentanil. O fármaco deve ter uma dose diária eficaz de aproximadamente 10 mg por dia. Preparações tópicas e transdérmicas. Ao selecionar ou desenhar formulações, deve ser considerado pontos importantes, como as propriedades físico-químicas dos fármacos, tais como solubilidade e seu pKa. A formulação deve ser estável, o fármaco e os excipientes devem estar compatíveis e o fármaco deve ser liberado da forma farmacêutica após a aplicação. Importantemente, a formulação deve ser cosmeticamente aceitável, com uma boa sensação na pele, textura e fragrância. Trouxemos dois exemplos de medicamentos com sistema de liberação transdérmica, que são o Exelon, que tem como princípio ativo a rivastigmina, e o Salompas, que tem como princípio ativo o salicilato de metila e o levomentol. Ambos são adesivos transdérmicos, porém o Salompas é para o alívio da dor. Aqui nesse slide, trouxemos uma imagem com um fluxograma autoexplicativo, que mostra a árvore de decisão simplificada para auxiliar a seleção de formulações tópicas e transdérmicas, considerando o estado da barreira da pele. Considerando a condição da pele a qual a formulação vai ser aplicada, podemos seguir por dois caminhos que têm subdivisões. Se o extrato córneo estiver normal e intacto, a gente pode ter dois objetivos, que é apenas procurar a liberação para a pele ou almejando melhorar a liberação através da pele. E a partir disso, podemos escolher a formulação a qual vai ser aplicada. Se a pele estiver rachada ou danificada, a gente vai analisar o tipo de lesão, se é uma lesão seca, espessa e escamosa, ou se é uma lesão úmida com exudato. E a partir disso, podemos descobrir se a formulação vai ser seca ou úmida e assim descobrir qual é o tipo de fármaco que será utilizado. Liberação transdérmica por dispositivos. Algumas vantagens sobre formas farmacêuticas orais convencionais podem ser: a administração do fármaco através da pele evita as variações de pH vistas com o trânsito gastrointestinal. O fármaco atinge a circulação sistêmica, evitando o metabolismo hepático de primeira passagem, embora a pele seja metabolicamente ativa. Os adesivos podem ser removidos facilmente e rapidamente em casos nos quais ocorram reações adversas ao fármaco, e a adesão do paciente é alta. Modelos de adesivos transdérmicos. Adesivos de fármaco em substância adesiva são os modelos mais simples e comuns e são amplamente usados para liberar nicotina e trinitrato de glicerila. Esses adesivos são formados dissolvendo ou dispersando o fármaco dentro de uma substância adesiva, que então reveste uma camada de reforço antes que uma película removível seja aplicada. Esse fármaco pode ser incluído em uma matriz separada, que pode ser formulada para aumentar o conteúdo de fármaco no sistema ou para controlar a liberação de fármaco, permitindo liberação mais longa. Claramente, o fármaco liberado da matriz particiona-se para dentro da camada de adesivo e difunde-se através da mesma. Aqui eu coloquei alguns modelos de adesivos. Alguns deles podem ser o primeiro, que é o adesivo simples de fármaco em substância adesiva. O segundo, adesivo de fármaco em matriz. E o terceiro, adesivo limitante de taxa tipo membrana. E embaixo tem algumas especificações desses modelos. E esses adesivos têm alguns componentes comuns, que é a película removível, uma substância adesiva, camada de reforço, a matriz reservatória e a membrana limitante de taxa.
Potencialização para a liberação de fármacos tópicos e transdérmicos. A variedade de fármacos que pode ser entregue por via transdérmica a níveis terapêuticos é restrita devido à barreira eficiente oferecida pela pele, particularmente o extrato córneo. Os fatores que influenciam a magnitude do fluxo de permeantes são resumidos na equação, onde fluxo é igual a coeficiente de difusão vezes coeficiente de partição vezes concentração da solução doadora dividido pela espessura da membrana. Consequentemente, várias abordagens têm sido usadas para modificar os parâmetros anteriores, manipulando as propriedades de barreira da pele, a natureza do permeante ou da barreira, ou aumentando a concentração do fármaco na sua formulação. Liberação de fármacos através da unha. Então, aqui podemos observar o diafragma simplificado de uma seção transversal através de uma unha humana, dividida em algumas partes, como a epiderme da pele, a cutícula, a lúnula, a placa da unha, o leito da unha, o osso e a matriz. Apesar de diferenças anatômicas significativas, vários dos princípios descritos aplicam-se ao desenho de formulações para a liberação de fármacos através de unhas. As unhas humanas consistem em três estruturas principais: a placa da unha, mais externa, o leito da unha subjacente e a matriz da unha. O sistema de liberação transdérmica possui algumas vantagens, como evitar os problemas relacionados à absorção gastrointestinal, como pH, atividade enzimática e interação do fármaco com alimentos, bebidas ou outras substâncias administradas oralmente, substituem a administração oral quando essa via é inadequada, como nos episódios de vômitos e diarreia, e a terapia pode ser interrompida de modo rápido por meio da remoção do sistema aplicado sobre a superfície da pele. Temos também algumas desvantagens, que é apenas fármacos relativamente potentes são bons candidatos à liberação transdérmica, devido aos limites naturais à entrada do medicamento impostos pela impermeabilidade da pele. E alguns pacientes desenvolvem dermatite de contato no local da aplicação, produzida por um ou mais componentes do sistema, necessitando então interromper o tratamento. Aqui são nossas referências bibliográficas. Obrigada!